Bom dia, caros alunos, colegas. Meu nome é Júnior Lopes, do canal Sou Mais Geografia. Estou gravando esse material com o objetivo de estar orientando os alunos sobre a resolução de atividades do PETS de Geografia do 8º ano. Nesse primeiro momento, nessa primeira semana, nós vamos estar falando da população. Vamos estar dando ênfase aos movimentos imigratórios para o Brasil ao longo do tempo. Inicialmente, nós vamos estar falando dos povos indígenas, que de acordo com a história eram os primeiros habitantes aqui no nosso país. Estima-se que no período colonial, no primeiro contato com os portugueses, existiam no Brasil milhões de indígenas. Não tem um número exato sobre a sua quantidade. Caracteriza-se, nesse momento, um processo de despovoamento. Por quê? Porque ao longo da história, desses mais de 500 anos, o número de indígenas no país diminuiu. E baseado em dados do FUNAI, da Fundação Nacional de Auxílio aos Índios, existe no Brasil aproximadamente hoje somente 300 mil indígenas. Então, ao longo do tempo, foram dizimados, foram mortos através de doenças que foram tragas por europeus, foram invadidos suas terras. Então, esses fatores provocaram o quê? O genocídio, a morte desses grupos, ocasionando uma diminuição muito grande. E esse número baseia-se em aproximadamente hoje somente de 300 mil indígenas, que vivem hoje principalmente espalhados, com maiores concentrações no Amazonas, nos estados do Nordeste e no Mato Grosso do Sul. Atualmente são reconhecidos 215 grupos indígenas distintos com 180 línguas diferentes. Outra presença marcante nesse movimento imigratório para o Brasil, e tão importante, foram dos portugueses. Estima-se que nos 2 primeiros séculos de colonização vieram para o Brasil aproximadamente 100 mil portugueses. À medida que os séculos foram se passando, esse número aumentou. No século seguinte, 600 mil portugueses no nosso país. O ápice maior desse fluxo imigratório, o auge, a quantidade maior, foi no período que compreendeu de 1901 a 1930. A origem desses portugueses, ela é muito diversificada. Num primeiro momento, nos 2 primeiros séculos, esses grupos de portugueses que vieram para o Brasil era o quê? Era de uma elite de Portugal. Posteriormente, principalmente no século XIX, o que se verificou foi o quê? Um crescente número de imigrantes pobres que vieram para o Brasil. Então, foi 2 grupos distintos de portugueses que vieram. Em primeiro momento, nos 2 primeiros séculos de colonização elite, posteriormente, no século XIX, foram imigrantes pobres procurando melhores condições de vida aqui no Brasil. Outro grupo importante é o dos negros escravizados. No continente americano, o Brasil foi o país que mais recebeu escravos negros africanos, que eram capturados naquele continente e eram vendidos aqui para o nosso país. Entre os séculos XVI e século XIX, vieram cerca de 4 milhões de escravos, distribuídos entre homens, mulheres e também criança. O apogeu dessa presença de negros escravizados aqui no Brasil foi no período de 1701 a 1810, que se verificou a entrada de mais de 2 milhões de negros, que trabalhavam exclusivamente, ou principalmente, no início, nas lavouras de engenho de cana. Mas trabalharam-se também na mineração, na pecuária, em todas as atividades econômicas até então. A diminuição se deu
pela Lei Áurea, instaurada em 13 de maio de 1888, pela princesa Isabel, proibindo a escravidão no nosso país. Consequentemente, houve uma diminuição. Grupos de imigrantes que contribuíram com essa nossa formação também são os espanhóis, né? Que a vinda para o nosso país teve um caráter mais urbano, então vieram exclusivamente trabalhar nas atividades dos meios urbanos. Teve parcela significativa no século XIX e também no século XX. Esses espanhóis vieram principalmente para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e para Bahia e para o sul do país. Os espanhóis representam o terceiro maior contingente de estrangeiros que escolheu o Brasil como segunda pátria, ficando atrás apenas dos portugueses e dos italianos. O Brasil teve uma presença significativa também dos judeus, que chegaram no mesmo período da época de Cabral, e teve início a chegada deles no século XV, juntamente com os espanhóis e portugueses que vieram obrigados a converter ao cristianismo. Foi um fluxo migratório pouco significativo. Outro fluxo migratório bastante significativo foram a presença dos italianos, que migraram para o Brasil nas primeiras décadas do século XIX. Devido a crises econômicas que se passavam à Europa e, consequentemente, à Itália, muitos italianos migraram para o Brasil, né? Instalaram principalmente nos estados de São Paulo e do sul do Brasil e vieram trabalhar principalmente nas lavouras de café. O sul do nosso país recebeu, ao longo do século XIX, muitos imigrantes também alemães, né? Essa imigração alemã para o Brasil se deu principalmente devido às transformações econômicas e políticas pela qual passou a Europa e, consequentemente, a Alemanha. E eles vieram principalmente para trabalhar na mão de obra nas lavouras de café e também como núcleos coloniais que foram instalados pelo governo brasileiro. Com isso, muitas cidades do sul do país, como do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foram povoadas, foram fundadas por alemães. Consequentemente, até hoje a tradição alemã é muito presente em algumas cidades, principalmente devido às suas festividades. A presença de árabes no nosso país foi importante, principalmente no período de 1871 a 1900. Registro mostra que aproximadamente 5.400 vieram para o Brasil de diversas nacionalidades, né? Trouxeram muita questão da sua religiosidade, de sua cultura para o nosso país. Árabes de diversas nacionalidades, como do Líbano, Síria, Turquia, Iraque, do Egito e também da Palestina. Mas não foi um número tão significativo. Uma presença muito significativa foram dos japoneses. Os primeiros japoneses embarcaram aqui no Brasil em 1908, né? Devido a crises econômicas instauradas lá no Japão, vieram exclusivamente para trabalhar o quê? Na mão de obra para substituir o trabalho escravo. Tinha se instaurado no Brasil o fim da escravidão, né? O Brasil precisava de mão de obra. Então essa mão de obra foi muito importante, a de italianos, alemães e também de japoneses, principalmente inicialmente para trabalhar nas lavouras de café. Baseado no conteúdo exposto, você pode estar assistindo às vídeos, animações sobre a chegada dos portugueses através do site. Observar o mapa com as nacionalidades dos principais grupos de imigrantes que vieram para o Brasil, cada um representado em uma cor. Vai organizá-los de acordo com cada um dos continentes. Citar porque os portugueses é o maior quantitativo de imigrantes aqui no nosso país, apresentar os motivos. Vocês vão estar vendo a questão desse processo de imigração no município onde vocês moram, que legado esses imigrantes deixaram, relacionado à arquitetura, nome de ruas e festividades,
registre as suas descobertas. Está analisando o trecho do enunciado, citar os argumentos para que se deve tanto valorizar um imigrante e a sua história, pesquisar através de seus avós, até bisavós, registrar o local de nascimento de cada um deles e procurar saber se os imigrantes que sentiram quando mudaram para a cidade ou país. Vão estar analisando uma pequena manchete para estar respondendo a questão da presença dos haitianos que vieram para o nosso país. Questão 4 e 5. Um grupo de imigrantes também que vieram mais recentemente, mas contribuíram com esse processo. Uma boa tarde, um bom trabalho.